A enxada caiu da minha mão e ficou ali, cravada na terra dura, como se também tivesse desistido. O sol ainda nem tinha passado do meio do céu, mas meu corpo já não respondia. O coração batia pesado, não de cansaço físico apenas, mas de derrota. Eu olhei ao redor da roça, aquele pedaço de chão que sempre foi minha identidade, e pela primeira vez senti medo de não conseguir continuar. As contas se acumulavam, a colheita tinha falhado de novo e o silêncio da fazenda era diferente. Não era paz, era vazio. Um vazio que grita por dentro. Eu sempre fui o homem forte, o que resolvia, o que sustentava, o que não reclamava. Mas naquele dia, a força acabou. Não tinha mais estratégia, nem conversa, nem coragem fingida. Sentei no chão, encostado na cerca, e passei a mão no rosto marcado pelo sol e pelo tempo. As lágrimas vieram sem pedir licença. Não era fraqueza, era limite. Ali, naquele exato momento, eu entendi algo que nunca tinha vivido de verdade. Existe um ponto onde o ser humano não dá mais conta, e é exatamente aí que algo maior começa a agir. Meu nome é João Batista, agricultor do interior, filho de gente simples e trabalhador desde menino. Aprendi cedo que a vida se constrói com esforço, responsabilidade e palavra cumprida. Fé sempre fez parte da nossa casa, mas de um jeito discreto, quase silencioso. Deus era alguém respeitado, mas não necessariamente procurado nos momentos de decisão. Casei, construí minha família, levantei a fazenda com muito sacrifício. Tudo que eu tinha vinha da terra e do meu braço. Nunca fui rico, mas sempre fui honrado. O problema é que a vida não respeita currículo de esforço. Quando os anos difíceis chegaram, vieram juntos. Seca, prejuízo, dívidas, promessas quebradas e portas fechadas. Eu tentei resolver tudo sozinho. Trabalhei mais, dormi menos, aguentei calado. Até que o corpo, a mente e o coração disseram basta. Essa história não é sobre alguém especial. É sobre alguém comum, que chegou ao limite e descobriu que Deus não entra quando a gente é forte, mas quando a gente reconhece que não é. Os primeiros sinais vieram como avisos ignorados. A chuva atrasou, o pasto não respondeu, a produção caiu. Eu dizia que ia melhorar. Sempre dizia. Mas a cada mês a pressão aumentava. O banco não queria ouvir explicação. O mercado não perdoava erro e o interior comenta tudo. Eu mantinha a postura. Por dentro, o medo crescia. À noite, deitado ao lado da minha esposa, fingia dormir enquanto fazia contas na cabeça. Cada número era uma punhalada silenciosa. Ser o homem forte cansa. Eu não dividia minha dor com ninguém. Achava que pedir ajuda era sinal de fracasso. A solidão foi se instalando, mesmo com gente ao redor. A fazenda parecia maior, a casa mais silenciosa. Minha esposa orava. Eu escutava, mas não participava. No fundo, achava que fé era para quem não tinha outra saída. Até perceber que eu já não tinha mais nenhuma. O dia em que a enxada caiu foi o dia em que minha força acabou. Não tinha mais plano nem discurso, só cansado. Ali, sentado no chão, falei com Deus sem forma, sem palavras bonitas. Só verdade. Não pedi dinheiro, não pedi milagre, pedi direção, pedi paz, pedi força para não desistir de tudo. Nada mudou de um dia para o outro, mas algo mudou dentro de mim. Passei a acordar diferente, mais atento, menos revoltado. Pequenas ajudas começaram a surgir. Um vizinho, uma conversa, uma oportunidade simples. Entendi que Deus não grita, Ele sustenta, não resolve tudo de uma vez, mas guia passo a passo. Recomecei menor, mais humilde, menos orgulhoso. A terra voltou a responder devagar. Eu também. Aprendi a agradecer pelo pouco, a confiar no processo e a aceitar limites. A fé deixou de ser discurso e virou chão firme. Hoje, quando o dia começa a clarear e o primeiro canto dos pássaros atravessa o silêncio da fazenda, eu paro por alguns segundos antes de seguir a rotina. Não é costume antigo, é aprendizado novo. Aprendi que correr demais me fez perder coisas importantes, inclusive a sensibilidade de perceber quando Deus já estava falando comigo no silêncio.
A força que um dia me definiu foi a mesma que quase me destruiu. Eu me orgulhava de aguentar tudo calado, de resolver sozinho, de nunca demonstrar fraqueza. No interior, isso sempre foi visto como virtude. Homem bom era homem resistente. Só que ninguém ensina o que fazer quando a resistência vira peso e o peso vira queda. Eu cheguei nesse ponto sem perceber. Quando tudo começou a dar errado, minha primeira reação foi trabalhar mais, insistir mais, controlar mais. Achei que bastava esforço, mas a vida não funciona só na lógica do esforço. Existem momentos em que a gente precisa admitir que chegou ao limite, que não tem mais respostas prontas, nem forças escondidas para puxar do fundo do poço. Eu precisei cair para entender isso. Aquele dia em que sentei no chão, encostado na cerca, foi o ponto exato onde minha força humana terminou. Não havia mais orgulho para sustentar, nem imagem para preservar. Ali não tinha plateia, não tinha discurso, não tinha aparência. Só verdade. E foi exatamente ali que Deus começou a agir de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Ele não chegou com soluções imediatas, nem com promessas grandiosas. Chegou com presença, com paz onde antes havia confusão, com clareza onde só existia medo. Aos poucos, fui entendendo que Deus não espera a gente ficar forte para agir. Ele espera a gente ficar verdadeiro. Enquanto eu tentava provar que dava conta, eu fechava a porta. Quando reconheci que não dava mais, a porta se abriu. Minha esposa foi testemunha silenciosa dessa transformação. Ela nunca me pressionou, nunca cobrou respostas, nunca apontou erros. Apenas ficou. E ficar, às vezes, é o maior ato de amor. Muitas noites continuaram difíceis, as contas não desapareceram, os problemas não sumiram. Mas algo essencial mudou. Eu não carregava mais tudo sozinho. Comecei a enxergar valor no pouco. Antes, eu só me sentia bem quando produzia muito. Agora, passei a respeitar cada pequeno avanço. Um dia sem desespero já era vitória. Uma conversa honesta, um trabalho simples, uma noite de sono tranquila, tudo ganhou outro peso. Descobri que Deus trabalha muito mais no processo do que no resultado. A fazenda nunca voltou a ser como antes. E hoje eu entendo que isso não é derrota, é livramento. Porque se tudo tivesse voltado exatamente igual, eu provavelmente continuaria o mesmo homem endurecido, preso à ideia de controle e força própria. Deus não reconstruiu meu orgulho. Ele reconstruiu meu coração. Aprendi que fé não é ausência de medo. É seguir mesmo com medo. Não é certeza do amanhã. É confiança no caminho. Fé não elimina a dor, mas impede que ela nos destrua por dentro. Ela sustenta quando tudo balança. Ela mantém de pé quando o chão parece sumir. Hoje, quando alguém me pergunta como consegui continuar, eu não falo de estratégia, nem de sorte, nem de força interior. Eu falo de entrega. Falo do dia em que parei de lutar contra Deus achando que estava lutando pela minha vida. Falo do momento em que aceitei que não precisava ser forte o tempo todo para ser digno. Se você está ouvindo essa história e se sente cansado, sobrecarregado, sem saber como continuar, eu quero que entenda algo muito importante. Chegar ao limite não é fracasso. É sinal de humanidade. E reconhecer isso não te enfraquece, te posiciona no lugar certo para receber ajuda. Onde a força humana acaba, Deus começa. Não para substituir você, mas para sustentar o que você não consegue carregar sozinho. Ele não entra para humilhar, entra para levantar. Não entra para acusar, entra para orientar. Não entra quando tudo está resolvido, entra quando tudo parece perdido. Eu continuo sendo o homem simples do interior. Continuo acordando cedo, trabalhando com a terra, lidando com dificuldades. A diferença é que agora eu sei, não caminho mais sozinho, e isso muda tudo. Porque quando a força acaba, a fé começa. E quando a fé começa, sempre existe um amanhã possível.